Muito boa tarde, Senhora Professora Maia. É com muito gosto que nós a temos aqui assim, num lindo e belo dia de sol, e cedeu ao nosso convite em dar um pouco do seu testemunho de vida que já passou até hoje. Eu sei que a senhora nasceu na Alemanha, que teve a sua vida, obviamente, por aquele país, até decidir vir para Portugal e ficar por cá. Portanto, eu suponho que para tomar essa atitude na sua vida, isso deve ser fruto de uma paixão que a senhora teve por Portugal. Mas depois a senhora vai nos contar isto. Vamos começar um pouquinho lá bem na sua infância. Quer partilhar connosco como é que foi a sua infância enquanto criança na Alemanha? Tinha uma infância que acho muitas crianças tiveram. Os meus pais fugiram, pode-se dizer assim, da Alemanha de Leste antes de eu nascer. Então vivimos na Alemanha do Oeste, na altura que houve os dois Estados alemães. E vivi mais ou menos sem tios, sem avós, porque os irmãos dos meus pais ficaram na Alemanha de Leste. Então vimos uma vez por ano, mas era como dizer, um tipo de vida que muitas pessoas tinham. Era uma coisa normal. Depois eu fiz os meus estudos, estudei na universidade e depois também fui várias vezes para o estrangeiro, antes fazendo viagens, etc., que eu decidi depois de viver algum tempo fora, no estrangeiro. Na altura já gostei muito de Lisboa, porque tinha interrompido os meus estudos uma vez para passar 6 meses em Granada, na Espanha, e de lá passei uma semana em Lisboa, 7 dias só com chuva, mas gostei imenso de Lisboa e eu pensei que algum dia gostava de viver em Lisboa. Mas não fui para Portugal, fui primeiro para a França. Vivi algum tempo em França, conheci o meu marido e depois 20 anos em França decidimos dois também viver outra experiência, fazer outra coisa e pensamos onde ir e eu disse, lembrei-me de Lisboa e disse que eu quero mesmo ir a Lisboa e fomos para Lisboa. Eu acho que nunca fiz nenhuma entrevista, se é que se pode considerar entrevista, a alguém que tenha vivido em primeira pessoa o regime alemão. A senhora, se sentir à vontade e bem, fale-nos um pouquinho de como é que era esse regime quando a Alemanha estava dividida nos dois sentidos. O que é que acontecia ali? A Alemanha do Oeste era, como dizer, era muito diferente da Alemanha do Leste. As pessoas do Oeste que tinham família na Alemanha do Leste era como uma comunidade. As pessoas ajudam-se para ajudar as pessoas da Alemanha do Leste. As outras pessoas, ao contrário, que não tiveram contactos ou família na Alemanha do Leste, não faziam ideia o que era a Alemanha do Leste. Conheciam muito melhor a França, a Holanda, a Dinamarca do que a outra metade do país. Esses dois blocos dentro Sim. da própria Alemanha, na sua experiência, quer aquela que viveu nessa altura, quer aquela que pode analisar agora, após esse período ter passado, qual era a melhor de se estar, de se viver? A Alemanha do Leste ou Oeste? Sim, a Alemanha do Oeste, porque era uma democracia, e a Alemanha do Leste, que era uma ditadura. A Alemanha do Leste era uma ditadura, não só uma ditadura, era também um sistema econômico que fez que a população ficava muito mais pobre do que na Alemanha do Oeste. Teve uma grande vantagem que não havia desemprego, não havia pessoas vivendo na rua, este sim, mas a grande maioria das pessoas da Alemanha do Leste tinham um grande sonho em viver a Oeste. A senhora estava na Alemanha quando aconteceu a unificação? Não, estava já em França. E o que é que foi para si esse dia?
a queda do muro era uma coisa que não acreditei quase. Quando eu ouvi a notícia, eu não podia imaginar que isto podia ter acontecido. Era uma coisa tão incrível e ao mesmo tempo uma coisa tão fantástica que sim, mas acho que no início era uma coisa que quase não compreendi, que não consegui compreender ou acreditar. A senhora tinha, nessa altura, parentes diretos Sim. a viver lá. Sim. Quais eram os comentários que a senhora tinha desses seus parentes, desses seus familiares? Também viviam felizes? Viviam felizes, sim. Viviam felizes, mas também tiveram, se eu posso dizer, a sorte, entre aspas, de ter relações na Alemanha do Leste, porque o sistema mudou muito rapidamente e as pessoas ficaram algo perdidos. E acho que nós podíamos muito aconselhar, sobretudo os meus primos, que na altura tinham entre 20 e 30 anos, como se reorientar e como enfrentar a vida, a nova vida, que era a vida como na Alemanha do Leste, que era muito diferente. É mesmo muito diferente. A senhora falou-nos há pouquinho que teve a primeira fase da sua vida na Alemanha e depois optou pela França. Sim. Só aí já havia diferença, não é? Entre Sim. um sítio. E para melhor ou para pior? Não, para mim, para melhor, porque eu fiquei em França, eu podia ter voltado. Então, no início, para mim, não era mesmo para ficar noutro país, era para fazer uma experiência, viver alguns anos fora, para viver outra coisa. E finalmente fiquei. Quer dizer, e foi lá que teve alguns dos seus filhos, em França? Os meus 2 filhos nasceram em França, encontrei o meu marido em França, os meus 2 filhos nasceram em França. Muito bem. E os seus filhos tiveram já a possibilidade de conhecer a Alemanha? Só de visitas. Só de visita? Sim. E eles têm alguma opinião formada sobre isso que lhe partilhem consigo? Sobre a Alemanha? Sim, não? Se preferem a Alemanha, se preferem a França? Acho que preferem a França porque são mais familiarizados com a França. Mas acho que se encontram, porque estão a estudar neste momento em França, se encontram um bom trabalho, um trabalho interessante na Alemanha, acho que vão. Acho que, ou se encontram um trabalho em qualquer outro lado, eles vão. Eles têm a sorte de ter a dupla mentalidade, cultura alemã e francesa, e viveram 8 anos em Portugal. Então eles são, pelo menos, europeus. Eu diria são europeus. Não são só franceses, são europeus e podem viver quase em qualquer país. Muito bem. E a senhora que agora, após esses anos que já passou, com as experiências desses 3 países, nomeadamente, como é que olha a Alemanha atualmente? Acho que a Alemanha também mudou muito nos últimos 30 anos. Mas quando eu me fui embora, o que era talvez o que aguentei menos na Alemanha é que estava tudo super organizado, super regulamentado, tudo pensado com muita antecedência, não havia surpresa nenhuma, era tudo optimizado. Para mim, eu achei que era difícil aguentar e isto nos países latinos não é isto. Sentem-se mais livres, mais... Tem outras dificuldades, mas esta não. Atualmente reside em Portugal já há algum tempo e sei que leciona a sua língua materna em Portugal, não é? Sim. Como é que é, e a senhora, como ninguém, poderá explicar a mim e a todos nós, como é que é para um português que já tem uma língua difícil abraçar o alemão? Qual é o feedback? O que é que a senhora sente por eles ao aprender o alemão?
Acho que os portugueses aprendem muito bem línguas e muito bem alemão, porque eu também tinha dado aulas em França e tenho que constatar que os portugueses aprendem muito melhor o alemão. Acho de uma vez, talvez, como tem uma língua difícil, talvez tem mais facilidade em aprender outra língua difícil. E também pela atitude que têm. Escutam muito bem o que eu digo. Às vezes perguntam-me o S nesta palavra, não pronuncio exatamente como na tal outra palavra. É verdade, como se escutam muito bem e assim aprendem. Eu tenho que dizer relativamente facilmente uma língua que é muito difícil. Muito difícil. E agora eu vou ter que perguntar, e a senhora, como é que se adaptou ao português? A língua? Sim. Vamos começar pela língua. Como é que foi a sua adaptação? Já quando sabíamos que íamos ir para Portugal, quando eu estava decidido, eu aprendi o português já em França, quando estamos em França. E era mesmo a minha prioridade. Durante 4 meses era a primeira coisa para fazer no dia 2 horas de português. Aprendi isto como uma brasileira, porque onde morei não encontrei nenhum português para aprender o português. Consegui bastante bem compreender esta brasileira. Quando eu cheguei em Portugal não compreendi ninguém. Mas, bom, habituei-me rapidamente. Olhei a televisão todos os dias para que entre a pronúncia portuguesa e depois sim, tomei aulas e acho que aprender a língua é sobretudo uma questão de vontade, de prioridade. E a cultura e a comida portuguesa, onde é que ficam no meio? A cultura portuguesa, a maneira de viver, gosta-nos muito, porque as pessoas são muito amáveis, têm muita paciência, pode-se falar com todo mundo, mesmo em Lisboa. Pode-se falar com qualquer pessoa na rua, no metro. Gostamos muito disto. Esta é uma qualidade de vida que gostamos muito. Não sei se vamos ficar em Lisboa, mas se algum dia nós vamos embora, acho que esta amabilidade das pessoas, esta paciência que têm, esta vai fazer mesmo falta. E a cultura portuguesa? Há assim algum ponto na cultura portuguesa, desde o literário ou passando pelo teatro, passando pela música, o que é que a cativa assim mais na cultura portuguesa? Não sei se é especificamente a cultura que me atrai tanto, acho que é uma maneira de viver. A maneira de viver das pessoas, a maneira de estar, sim, a maneira de viver que nos gosta mais. Claro, há uma descoberta, sobretudo da música portuguesa, que não tinha antes, que não compreendia antes. Sim, mais ou menos isto. Uma realidade que não podemos tirar destas suas palavras, deste nosso encontro, é de que a senhora está em Portugal, mas particularmente no meio do Atlântico, que é na Ilha das Flores. Queres falar um pouquinho sobre isto? Sobre o que é a Ilha Pacífica? Sim, é difícil colocar palavras nisto, porque flores, para mim, bom, é natureza, uma paisagem extraordinária, primeiro, mas não só. São também as pessoas. Eu acho as pessoas que vivem de uma maneira muito tranquila e muito sossego, ainda mais do que em Lisboa. Em Lisboa já as pessoas, para mim, são pessoas com paciência, amáveis, mas aqui ainda mais. E como as pessoas não são assim tantos habitantes, também é muito fácil entrar em contato com as pessoas, que sejam as pessoas que são de origem da ilha, como as pessoas que escolheram viver cá, nesta ilha. Então,
Estamos cá agora há 5 semanas e não é um dia que não vivemos coisas maravilhosas. Que seja paisagem, que seja encontros com pessoas, que seja qualquer coisa. Ora, muito bem, eu penso que ficamos todos nós com uma ideia de uma pessoa que carrega em si a responsabilidade de pelo menos 3 culturas diferentes. Que com certeza deve ter mais. Agora, para a nossa despedida, eu sempre sugiro, peço às pessoas para nos deixarem uma mensagem que lhe vai na alma. E seria muito engraçado, para além do português, deixar ficar uma em alemão. Pode ser a mesma mensagem? Uma mensagem? Sim, um apelo, algo que a senhora acha que deve ou que gostaria de transmitir aos outros. Se quiser. Acho talvez um apelo à tolerância, porque as culturas são diferentes, as maneiras de viver são diferentes e é preciso de ser tolerantes, de não julgar as outras pessoas, primeiro tentar de compreender porque as pessoas são assim, porque vejo muito que as pessoas que vêm viver, que vão viver noutro sítio, logo dizem, por que as pessoas fazem isto? Mas isto é estúpido. Então, primeiro, compreender porque as pessoas são assim e quase sempre há uma razão. Então, ter esta tolerância para as outras pessoas que vivem numa cultura diferente. Se nos quiser dizer isso um pouco mais ou menos em alemão, ficaria muito bom. Okay. Ich möchte zu mehr Toleranz aufrufen. Dazu, dass wenn man mit anderen Kulturen, mit anderen Menschen konfrontiert wird, nicht sofort urteilt, sondern erstmal versucht zu verstehen, warum die Leute anders sind, warum sie es anders machen. Und es gibt eigentlich immer einen Grund und immer positive Aspekte für das, was andere Leute anders machen. Muito obrigado por ter cedido estas palavras a nós todos. E a ilha, com certeza, bem como todas as suas belezas naturais, ficam a aguardar a sua retorna uma vez mais, até porque eu sei que uma das suas grandes paixões, um dos grandes amores que a senhora tem é andar a pé. Sim. Degustar aquilo que os nossos antepassados gostaram. Eu espero que a senhora volte com esse mesmo amor e com esse mesmo gosto. Volto. Seguro que volto. Muito obrigado. De nada.